Oi, Adriano, uma dúvida, né, que eu sempre acabo abordando aqui, até estava falando agora há pouco com o nosso convidado anterior, com o Gustavo Cruz, em relação à questão, basicamente, né, que está muito refletida isso, que é a questão da paridade dos preços, que a gente estava falando, por conta justamente da gente não conseguir fazer esse refino do nosso petróleo, aí a gente tem que realmente, né, fazer isso fora, ou seja, aí eu estava lendo aqui algumas questões e eu descobri aqui numa das reportagens que a Petrobras precisaria investir cerca aí de 5 bilhões de dólares para conseguir concluir obras, por exemplo, lá do Comperj, que era ali uma gigante, né, refinadora da Petrobras na época do governo Lula, que está sucateada, parada. A gente teve a questão também da época de Passadina, a gente teve também a questão da Bolívia, né, teríamos lá na época do Lula especificamente, né, uma forma de fazer um refino na Bolívia, mas nada dessas refinarias elas viraram só sucatas, elas não foram realmente aí atendidas. Agora, em época de eleição, né, estão se falando muito, na verdade, veio aí falando que é falso que a Bolívia não pagou pela refinaria da Petrobras quando foi vendida lá, teoricamente, na época do governo de Lula, né, para Evo Morales. Então, tem algumas questões que estão vindo à tona agora por questões políticas, mas a minha pergunta é o seguinte, né, por quê? Por que a gente não consegue ter especificamente essas refinarias? Por que as que a gente já teve no passado estão sucateadas? Por que a gente tem aí esses exemplos exatamente, né? A gente é autossustentável ou não é autossustentável? Que adianta eu ter um produto que eu não consigo usá-lo da forma como eu o extraio? Olha, essa questão do refino é uma questão importante, né? Porque desde 97 você podia ter privatizado as refinarias. A Lei 9478, que traz a abertura do mercado de petróleo no Brasil, ela permite, né, construção de refinarias privadas e permitiria também a Petrobras vender refinaria. Infelizmente, a Petrobras não fez isso. A Petrobras ela também não tem dinheiro para tudo e ela foi muito mal utilizada nos últimos 15 anos. A Petrobras foi utilizada para fazer investimentos que não tinham retorno. O governo do PT quis transformar a Petrobras num grande polvo, né? Então você não usou o dinheiro no lugar que tem a taxa de retorno adequada. E a taxa de retorno adequada está onde na Petrobras? Está em exploração e produção. As próprias petroleiras hoje abandonaram um pouco a questão do refino, que tem margens menores. Então, se a gente quer aumentar a capacidade de refino no Brasil, a gente já deveria ter privatizado as refinarias. O privado ele poderia fazer esse aumento de capacidade, por quê? Porque na medida que o Brasil vai ser um grande produtor de óleo, do ponto de vista econômico, há interesse de construir refinaria no Brasil e de aumentar a capacidade das refinarias existentes. A grande barreira é que é a ameaça, o fantasma, vamos dizer, que sempre paira no mercado de óleo no Brasil, de intervenção no preço. Então, como é que algum privado tem coragem de comprar refinaria no Brasil se sempre há ameaça de que vá haver uma intervenção no preço? Como está acontecendo agora. Você vê, a Petrobras fez um plano de desinvestimento para vender 50% da capacidade de refino dela. E só conseguiu vender a refinaria da Bahia, que é uma refinaria que tem um market share grande, a 14% do refino brasileiro, vendeu uma refinaria em Manaus, que é uma refinaria muito pequena, e as outras refinarias, como Abreu Lima, em Pernambuco, Gabriel Passos, em Minas Gerais, a do Paraná, do Rio Grande do Sul, não apareceu interessado. Por quê? Por causa dessa ameaça de essa instabilidade regulatória e jurídica que existe no mercado de refino no Brasil. Então, a solução para a gente refinar mais, a solução para a gente ser menos importador e a gente começar no Brasil a fazer paridade de preço de exportação ao invés de importação, é vender as refinarias e esses privados, né, aumentar a sua capacidade. Eu acho assim que a médio e longo prazo a gente tem que suplantar 3 problemas que existem no Brasil se a gente quer um mercado com preços mais estáveis e preços mais competitivos. Primeiro é o seguinte, nós temos que discutir tributo no Brasil. O tributo do combustível é muito alto, né? A gasolina chega a ser mais de 30%, né? Diesel mais de 20%, quando nos Estados Unidos a média é entre 10% e 15%. Então nós temos que discutir tributo. Isso precisava ser feita uma grande reforma tributária no Brasil e esse capítulo de energia, tanto combustível quanto energia elétrica, precisa ser revisto. Porque eles são bens essenciais e, do ponto de vista tributário, eles são tratados como supérfluos, como se fossem cigarro ou bebida. O segundo ponto que a gente precisa discutir é a nossa ineficiência logística. Enquanto os Estados Unidos e a Europa transportam combustível por dutos, né,
né, canos, a gente que transporta por caminhão. Por isso também que o produto chega mais caro no consumidor. Então precisa ter investimento em infraestrutura, em duto, para a gente, em duto, transporte de trem, transporte de cabotagem. A gente tem que diminuir muito esse transporte de caminhão, porque ele é muito caro de combustível. E o terceiro ponto é aumentar a concorrência, como a gente falou anteriormente. Nos Estados Unidos, você tem 160 refinarias privadas concorrendo entre si. No Brasil, ainda hoje, 80%, 85% da capacidade de refino está na mão da Petrobras. Então, se você olha, por exemplo, hoje, mesmo nessa crise de guerra, de petróleo a mais de $100, a gasolina nos Estados Unidos está mais barata na bomba que no Brasil. Por quê? Está mais cara na refinaria e mais barato na bomba. Por quê? Porque tem concorrência e porque tem menos imposto. Então, essa é uma discussão que a gente precisa travar, provavelmente não agora, né, mas no próximo governo, para a gente evitar essa situação que a gente vive hoje. E outra discussão que a gente precisa travar a partir de 1º de janeiro de 2023 é colocar no projeto o debate, a discussão de privatização de Petrobras. Não faz sentido um país como o Brasil, democrata, com instituições fortes, ser acionista majoritário, controlador de uma empresa de petróleo. Tem menor sentido isso. Isso só traz problema. Que problema que traz? Já falamos bastante hoje aqui. É uma empresa que, em vez de estar preocupada em produzir petróleo, em produzir gasolina, em ser eficiente, ela acaba sendo usada para combater a inflação e para ganhar a eleição. Então, quando alguém compra uma ação da Petrobras, além do risco de mercado que você toma na compra de qualquer ação, você ainda toma um risco político, que é gigante, em particular em situações de tempestade perfeita, como a gente está vivendo hoje. Petróleo a $100, mais de $100, câmbio também desvalorizado e ano de eleição. Então, a solução de longo prazo, me parece, que é a privatização da Petrobras.